As fraldas reutilizáveis novinhas têm sempre fugas. É uma afirmação que as pessoas às vezes fazem e eu vou-te explicar neste vídeo porque é que isso acontece e como é que vais prevenir. As fugas com as fraldas novas acontecem, sobretudo, se forem fraldas de tecidos naturais, porque tu tens de preparar as fraldas para elas serem usadas. Eu gosto de prepará-las de forma a não desperdiçar recursos, mas se tiveres tempo, podes fazer isto antes de usar as fraldas. E porquê que digo tempo? Porque preparar as fraldas significa lavá-las várias vezes. Ou seja, esta fralda que eu tenho aqui, ela é de primeiro tamanho recém-nascido e depois ela é feita em cânhamo. O cânhamo é um tecido bastante absorvente, mas também é lento a absorver. Ela não é só feita em cânhamo, tem uma mistura de algodão, ou seja, depois de ela ser lavada pelo menos 3 vezes, ela vai absorver muito rápido. Mas se eu só lavar uma vez e a usar uma vez e tiver fugas, eu já sei porquê. É porque o tecido ainda não está prontinho a funcionar como ele deve ser, a ser rápido. E acontece porque durante o fabrico, as empresas usam óleos para poder fazer os tecidos, criar os tecidos, e é esses óleos que ficam nas fibras e impedem a absorção. Por isso é que tens de lavar e secar as fraldas de 3 a 5 vezes. Parece muito, eu sei, e não vale a pena estares a fazer isto desde que tenhas a consciência do que eu acabei de dizer. Usas uma vez, numa altura curtinha, que é para tu controlares o xixi e evitar a fuga. Porque se quiseres usar isto durante a noite, por exemplo, e o bebê estiver, já um bebê que durma 4, 5, 6 horas, podes não ter absorção suficiente para a fralda durar durante a noite. Isso pode acontecer com as ajustadas. Esta também é pequenina porque estamos aqui a trabalhar com fraldas de recém-nascido agora nestas filmagens, mas basicamente esta fralda é de bambu. Se eu a lavar só uma vez, eu posso ter fugas durante a noite porque ainda não libertou os óleos para os tecidos serem absorventes. Ou seja, devo ter de as lavar 3 vezes. Se tiver fugas, eu não vou entrar em pânico, não vou dizer que isto não funciona, porque eu já sei que tem a ver com a falta de absorção do tecido, que ainda tem de passar por mais processos de lavagem. Em média, de 3 a 5 vezes, como é óbvio, quanto mais vezes for lavado, maior será a absorção. As marcas, regra geral, dizem que quando chegam às 10ª lavagens já estão no topo da absorção, mas tu não vais lavar 10 vezes as fraldas, ok? Se quiseres, lava as 3 vezes, lavar e secar, mas podes fazer como eu faço para não desperdiçar recursos, que é usar em curtos espaços de tempo. As capas ou fraldas em tecidos sintéticos não precisam nada disto. Basta ser lavado uma vez, ou mesmo se forem absorventes em microfibra, basta lavá-los uma vez. Tudo o que for microfibra, carvão de bambu, tecidos sintéticos que possam existir como absorventes, basta lavar uma vez porque eles não têm nada que possa ser libertado durante a lavagem, nem vai aumentar a sua capacidade de absorção. Agora, há um tecido que é muito recomendado ser lavado pelo menos 5 vezes. Esta é a Balia Baby, uma marca portuguesa, mas a Picotango, que também não tenho aqui, as fraldas deles são feitas em tencel. E o tencel é um tecido que demora muitas lavagens até ter uma boa capacidade de absorção. E foi-me dito mesmo, porque eu ainda nunca usei, tenho as pessoas que experimentaram estas fraldas e que gostaram, e de facto disseram que ao início ela tinha pouca absorção, só depois, quando ela foi lavada por volta de 5, 6 vezes, já estava numa absorção fixe, mas já sabes, tudo que for tencel, se calhar não vai funcionar a primeira lavagem a usares, lava pelo menos 3 vezes, a recomendação é 5. E volto a dizer, é lavar e secar, elas têm mesmo de secar para tu depois conseguires lavá-las e que conte. Ou seja, as fraldas em tencel têm de ser lavadas pelo menos 5 vezes para conseguires usá-las tranquilamente. Se quiser usá-las com menos lavagens, já sabes que estás por tua conta e risco. Não te esqueças também de verificar o ajuste para que estejam bem, para que isso não seja uma questão que esteja a provocar a fuga, mas a partida será a falta de lavagem que está a impedir o tecido de absorver. Quando tiveres as fraldas lavadas, aquele número de lavagens mínimos, elas vão estar top para poderes usar em qualquer momento. E volto a frisar a importância do ajuste, porque embora sim a lavagem e a quantidade de vezes que lavas e secas as fraldas quando elas são novas é muito importante, a seguir o que interessa é o ajuste da fralda. 99,9999% das fugas têm a ver com a falta ou com o ajuste errado, e vou-te deixar aqui o link para veres como é que podes ajustar a fralda corretamente. Lavando estas fraldas novas como deve ser
e ajustando-as bem, vais evitar as fugas ao máximo. Se tiveres alguma dúvida ou algum problema com fugas, fala connosco para te conseguirmos ajudar. Porque as fraldas reutilizáveis têm menos fugas do que as descartáveis, sobretudo em cocôs explosivos, e o xixi é fácil de resolver. Fala connosco.